Nessa nossa segunda parte da aula, eu vou falar para vocês sobre classificação industrial. Classificação industrial, Saulo, exatamente como que uma indústria é classificada. Ah, porque eu já ouvi falar de uma indústria que ela é de base, eu já ouvi falar de uma indústria que ela é considerada motriz, eu já ouvi falar de uma indústria que ela é considerada de ponta, eu já ouvi falar que produz bens não duráveis, que ela é intermediária e assim por diante. Existem N classificações quando a gente fala da indústria, então vou fazer os apontamentos para vocês. Vamos lá. Bem, primeiro a gente fala da evolução do processo produtivo. Em que sentido? E na realidade eu comentei com vocês. Saulo, você falou sobre essa condição de artesanato, que era o trabalho manual propriamente dito, depois veio a manufatura, ainda era manual, mas ela utilizava certos equipamentos mais rudimentares, arcaicos, para fabricar um dado produto, deu o exemplo do sapato, aí depois veio aqui a chamada maquinofatura. E aqui vale uma observação importante. Apesar de a tecnologia ser hiper importante, quando a gente pensa no processo produtivo, certas características a condição tecnológica ainda não conseguiu substituir. Você está brincando, Saulo? Não. Imagina uma indústria que fabrica vinho ou uma indústria que fabrica cerveja, por exemplo. Tanto é que existe lá o mestre cervejeiro, lá no caso do vinho existe o enólogo, que é o especialista no vinho. O que é necessário nesse tipo de indústria? É necessário do paladar e do olfato desses profissionais. Ou seja, por enquanto a tecnologia não conseguiu substituir isso. É o cara que vai lá, experimenta, fala, nossa, ficou bom. Vai lá, sente o cheiro, nossa, ficou agradável. Ah, não ficou. Precisa fazer isso, aquilo para ter um tipo de transformação. Estão percebendo? A condição tecnológica, realmente, ela é fundamental. Não dá para negar. Mas, dependendo do que eu for fazer, realmente, algo mais simples, vamos falar dessa forma, ainda é necessário, como o caso da indústria de bebidas. Depois, nós falamos também sobre a questão do avanço da tecnologia. Falamos sobre a chamada indústria tradicional. O que seria uma indústria tradicional? A indústria tradicional, pessoal, é aquela que faz os materiais que são comuns no nosso dia a dia. Então, quando eu falo de uma indústria siderúrgica, que é aquela que fabrica o quê? O aço. Quando a gente fala de uma indústria petroquímica, que, por exemplo, vai fazer plástico, que é muito comum no nosso dia a dia. Até posso pensar numa indústria madeireira, que vai utilizar a madeira, né, que foi pega da natureza, para poder fabricar um tipo de móvel, por exemplo. Posso pensar numa indústria metalúrgica que faz a transformação para ter o quê? Um tipo de metal e poder fabricar uma peça e assim por diante. Então, quando a gente fala dessa condição tradicional, são essas que, quando a gente olha para o lado, a gente acaba visualizando de maneira fácil esses produtos. Além dessas chamadas tradicional, eu também tenho as chamadas modernas. As modernas são aquelas que acabam utilizando isso que eu comentei com vocês para fabricar um outro produto. Como, por exemplo, comentei agora há pouco falando da indústria siderúrgica que faz o quê? O aço. O aço ele acaba sendo utilizado na indústria automotiva. Ah, Saulo, então a automotiva seria moderna? Seria moderna, até porque quando a gente pensa no processo de fabricação, é bastante moderno. Muitas acabam utilizando o quê? Robôs. Quando a gente começa a pensar, então, nas pessoas que estão ligadas a elas, são pessoas mais qualificadas desse ponto de vista da mão de obra e assim por diante. Até chegar ao ponto dessas que são consideradas o quê? De tecnologia de ponta. Aí sim, vou pensar naquela indústria que fabrica certos armamentos, vou pensar naquela indústria que é aeroespacial, vou pensar naquela indústria até que está no ramo dessa aeronáutica que exige-se muito essa condição tecnológica, enfim. Então, quando a gente fala de indústria de ponta, ela vai nesse sentido. Depois, comentamos também em relação ao grau de acabamento. Grau de acabamento, Saulo? Exatamente. Nós temos a chamada indústria de base, bens de produção ou bens de transformação. O que significa isso? Significa que é uma indústria que pega a matéria-prima bruta da natureza. Está lá da natureza, fui lá e peguei ela. No caso, a indústria siderúrgica faz isso. Ela pega o quê? O minério de ferro. Ela pega o carvão mineral. Ela pega o minério de manganês. Junta tudo e fabrica o aço. Então, quando a gente tem uma indústria nesse sentido, a gente fala de indústria de base. Nós temos também a chamada o quê? De derivados, também conhecida como intermediária. Como assim intermediário? Vamos lá, dar exemplo aqui. Com exemplo é impressionante como fica mais fácil entender isso. Intermediário, o que você entende? Você entende que está ali no meio termo. E é justamente isso
que você deve raciocinar. Por exemplo, existe a chamada indústria de confecção. O que uma indústria de confecção faz? A indústria de confecção, ela recebe produtos provenientes da indústria têxtil, porque a indústria têxtil, ela fabrica tecido. Esse tecido ele é comercializado para uma indústria de confecção. O que essa indústria de confecção faz? Calça, camiseta, bermuda, shorts, lingerie e assim por diante. Então é esse sentido, quando a gente pensa em uma indústria de confecção, ela é considerada o quê? De derivados, intermediário, porque ela já recebeu uma matéria-prima que já foi transformada, diferente da de base. A de base pegou a matéria-prima bruta, essa não, ela já pegou o tecido já passou por um processo produtivo, então essa diferença que existe. Ou ainda, se eu for pensar numa indústria de cosméticos, vai no mesmo sentido. A indústria de cosméticos ela acaba recebendo certos produtos químicos que já passaram por uma indústria química, eles já foram transformados, e a partir disso que vai ter essa transformação pensando nesses cosméticos. Depois, nós pensamos ainda no gasto de matéria-prima e energia. Nós temos as indústrias pesadas, também chamada de indústria motriz ou indústrias de equipamentos. O que são isso? São aquelas indústrias que gastam muita energia. Então, são justamente as indústrias de base, principalmente. Então, uma siderúrgica, uma metalúrgica, uma mecânica, uma química, uma petroquímica, nossa, o gasto de energia que elas possuem é elevadíssimo. Então, vem com essa terminologia do que de motriz. Nós temos também o que? Quando nós falamos da indústria que é leve, que ela está o que? Nesse consumo mais imediato. Como assim uma indústria leve? Só exato, ela vai ter o gasto de energia, mas não vai ser tanto quanto essas que eu havia comentado. Como, por exemplo, uma indústria alimentícia, uma indústria de bebidas, que são consideradas mais leves, até porque esse sentido mais leve é aquele que vai fazer com que mais rapidamente chegue até o mercado consumidor. Tanto é que, quando a gente pensa nessas indústrias motrizes, eles fabricam para ser vendido por uma outra indústria. Aí essa outra indústria vai transformar e depois que vai para o mercado consumidor. Agora, quando a gente pensa nessa leve, não. É fabricado ali dentro e já vai direto para o mercado consumidor. Não é à toa que essas indústrias ligadas ao que? A alimento, a bebida, ela procura ficar o mais perto possível do mercado consumidor, porque a saída é o quê? É muito rápida. Depois, a finalidade, o destino que elas possuem. A gente pode pensar no consumo não durável, assim como no consumo durável. No caso, esse chamado consumo não durável, basicamente, pessoal, vou pensar em alimentos. Os alimentos não perecíveis, né? Até porque, dependendo do enlatado que eu compro, nossa, esse enlatado dura vários anos. Comprar uma lata de atum, por exemplo, a validade dela, sei lá, é para 2026. Enfim, não sei, tá? Mas eu estou supondo que é mais ou menos isso. Então, quando a gente começa a pensar nos produtos alimentícios perecíveis, principalmente, realmente eles são o quê? A saída deles é super rápida. Então, por isso que eles têm essa condição de ser considerados o que? Não duráveis. Tem também aqueles chamados que é intermediário, que é e não é durável, que já foi colocado como uma da indústria de confecção. Então, tem uma camiseta, por exemplo, ela está no meio termo. Ela vai ter uma durabilidade, mas não vai ser tanto assim. E a gente pensa ainda nos considerados duráveis, aqueles que pressupõe-se que vai durar muito tempo. Ah, Saulo, mas a gente vive numa sociedade de obsolescência programada, então a gente compra um produto, certamente ele vai acabar sendo prejudicado por conta dessa lógica capitalista. Você tem toda a razão. É por isso que quando a gente começa a analisar esses conceitos de durável ou não durável, é bastante relativo se a gente começar a parar para analisar. Deu exemplo, né, pensando numa roupa, não vai no mesmo sentido. Tens uma camisa que você compra e que você lavou ela mais de 30 vezes, parece que a camisa está nova. Por outro lado, você lavou uma camisa que você comprou, nossa, né, ela já desbotou completamente e até rasgou dentro da sua máquina de lavar. Enfim, então acaba sendo bastante relativo. Depois, pensamos na condição de bens de capital. A gente fala sobre a indústria de base e de derivados, que eu havia comentado com vocês. Saulo, pensando aí na transformação da matéria-prima bruta, a de base e a de derivados, que já recebem um produto transformado, dei exemplo da indústria de confecção, também cabe nessa classificação quando a gente fala bens de capital. Nós podemos pensar ainda na indústria extrativista e na indústria de construção. Mas o que é isso, Saulo? O próprio nome está dizendo, indústria extrativista. Eu vou pensar naquela indústria que o objetivo dela é extrair da natureza. Então, quando eu penso, por exemplo, numa indústria petrolífera, petroquímica, o objetivo dela é essa. Está lá na natureza, vou lá o quê? Pego esse petróleo. Ou ainda, opa, estou vendo ali que tem minério de ferro. Vou lá e pego esse minério de ferro. Então, vai nesse sentido de extrativista.
Aí quando a gente pensa em relação à construção, curiosamente é chamado de indústria da construção. Particularmente eu acho um pouco estranho falar dessa forma, né? Mas não importa, mas é assim que é colocado. Por quê? Quando a gente pensa na construção de um prédio, de uma ponte, de uma hidrelétrica e assim por diante, isso está relacionado à indústria, esse chamado bem de capital, nesse sentido que nesse sentido da construção. Nossa, então quando falo em construção, eu posso pensar em indústria também, Sal? Exatamente conforme esses que eu acabei de mencionar como exemplos. Continuando.